E é a filtragem de Kalman? A filtragem de Kalman é um algoritmo que usa a equação linear do estado do sistema para estimar o estado do sistema por meio da entrada e da saída do sistema. Como os dados observados incluem os efeitos do ruído e da interferência no sistema, a estimativa ótima também pode ser vista como um processo de filtragem. Os dados do acelerômetro nem sempre podem ser 100% confiáveis devido aos dados originais adquiridos pelo MPU 6050. O acelerômetro mede a força inercial, que pode ser causada pela força gravitacional, de preferência apenas gravitacional, mas também pode ser causada pela aceleração, movimento, do dispositivo. Portanto, mesmo que o acelerômetro esteja em um estado relativamente estável, ele ainda é muito sensível a vibrações e ruídos mecânicos. Ou seja, o número individual de ângulos de inclinação obtidos usando o valor da aceleração de 3 eixos é errôneo e o erro é grande. Então você precisa usar um giroscópio para eliminar quaisquer erros do acelerômetro. O giroscópio tem ruído, mas por medir a rotação, é menos sensível ao movimento mecânico linear, o tipo de ruído ao qual o acelerômetro está sujeito. Porém, o giroscópio apresenta outros tipos de problemas, como o desvio, não retorna aos valores de taxa zero quando a rotação para. No entanto, calculando a média dos dados do acelerômetro e do giroscópio, podemos obter uma estimativa melhor do que o ângulo de inclinação do dispositivo atual obtido usando apenas os dados do acelerômetro. Portanto, para obter um ângulo menor e mais estável, precisamos realizar a filtragem de Kalman no ângulo de inclinação calculado pela aceleração e pelo valor medido da velocidade angular do giroscópio. Neste projeto, utilizamos o filtro de Kalman para calcular o ângulo de equilíbrio e a velocidade angular do carro de equilíbrio, exibindo os dados testados no monitor serial. A proporção de desvio, integral e diferencial são combinadas linearmente para formar uma grandeza de controle, em seguida, controlar o objeto por esta grandeza de controle. Esse controlador é chamado de controlador PID. Em sistemas de controle analógicos, a lei de controle mais comum para controladores é o controle PID. O sistema consiste em um controlador PID analógico e um objeto controlado. A fórmula matemática da parte proporcional é Kp multiplicação e T. No controlador PID analógico, o link proporcional deveria agir ao momento do desvio. Uma vez ocorrido o desvio, o controlador produz imediatamente uma ação de controle que faz com que a quantidade de controle mude na direção de diminuir o desvio. A força do controle depende do coeficiente proporcional Kp. Quanto maior o coeficiente proporcional Kp, mais forte será o efeito de controle, mais rápido será o processo de transição e menor será o desvio estático do processo de controle. Contudo, quanto maior o Kp, maior a probabilidade de oscilar e destruir a estabilidade do sistema. Portanto, a seleção do coeficiente proporcional Kp deve ser apropriada para atingir um pequeno tempo de transição e uma diferença estática pequena e estável. A partir da fórmula da parte integral, podemos saber que enquanto houver um desvio, o seu efeito de controle continuará a aumentar. Somente quando o desvio t igual zero, sua integral pode ser uma constante, e o efeito de controle não é uma constante aumentada. Pode-se observar que a parte integral pode eliminar o desvio do sistema. Embora a função de ajuste do link integral elimine o erro estático, ela reduzirá a velocidade de resposta do sistema e aumentará o overshoot do sistema. Quanto maior for a constante integral t, mais fraca será a acumulação da integral. Neste momento, o sistema não oscila durante a transição. Aumentando a constante integral OT pode retardar o processo de eliminação do erro estático, e o tempo necessário para eliminar o desvio também é maior, no entanto, pode reduzir a quantidade de overshoot e melhorar a estabilidade do sistema. Quando t é pequeno, a ação integral é forte, a oscilação pode ocorrer durante o tempo de transição do sistema, mas o tempo necessário para eliminar o desvio é curto. Portanto, o t deve ser determinado de acordo com os requisitos específicos do controle real. Além do desejo de eliminar erros estáticos, o sistema de controle real requer um processo de ajuste acelerado. No momento em que ocorre o desvio, ou no momento da alteração do desvio, não só é necessária a resposta imediata, o papel do link proporcional, mas também a correção adequada é dada antecipadamente de acordo com a tendência do desvio. Para conseguir isso, um link diferencial pode ser adicionado ao controlador Pi para formar um controlador PID. A função do link diferencial é evitar alterações no desvio. É controlado de acordo com a tendência de mudança, velocidade da mudança. Quanto mais rápido o desvio mudar, maior será a saída do controlador diferencial e a correção poderá ser feita antes que o valor do desvio se torne maior.
A introdução da ação diferencial ajudará a reduzir o overshoot, superar a oscilação e estabilizar o sistema, especialmente para o sistema de ordem superior, o que acelera a velocidade de rastreamento do sistema. Contudo, o efeito da diferenciação é sensível ao ruído do sinal de entrada. Para aqueles sistemas com ruído mais elevado, o sinal diferencial geralmente não é utilizado, ou o sinal de entrada é filtrado antes da ação diferencial. O efeito da parcela diferencial é determinado pela constante de tempo diferencial tudo. Quanto maior o tudo, mais forte é o efeito de supressão da variação do desvio e, t, quanto menor o tudo, mais fraco será o efeito de sua resistência ao desvio e, t. A parte diferencial obviamente tem um grande efeito na estabilidade do sistema. Selecionando apropriadamente a constante diferencial tudo, a ação diferencial pode ser otimizada. O robô com autoequilíbrio fica em pé sobre duas rodas coaxiais. O centro de gravidade do projeto da estrutura do robô não está no centro do eixo das duas rodas coaxiais e o efeito do fluxo de ar, ele cairá em uma direção quando estiver em pé. Para evitar que o robô caia, é necessário adicionar uma força adequada na direção oposta na direção da queda. Esta força de sentido inverso adequada é fornecida por um motor-edutor CC que aciona duas rodas. A conexão entre o corpo do robô com autoequilíbrio e as rodas é equivalente a uma dobradiça. A figura abaixo é um diagrama simplificado de um robô com autoequilíbrio. Se a roda acelerar para a direita, devido ao efeito da inércia, o centro de gravidade do corpo estará sujeito a uma força inercial para a esquerda F. Assim como no carro, se o carro acelerar, a pessoa que está no carro se inclinará para trás. A partir da análise de força, podemos obter a equação de equilíbrio de força abaixo. Dedão então pode se transformar na força restauradora do robô a partir da equação de equilíbrio de forças. A força de direção reversa é determinada pela aceleração A da roda. A magnitude da aceleração A é determinada pelo ângulo de inclinação do corpo do robô. Assim, se conhecermos o ângulo de inclinação, e então controlarmos o valor da aceleração A de acordo com a magnitude de, parece que o robô com autoequilíbrio não cairá, ou seja, um controle de feedback negativo. No entanto, é difícil para o robô ficar em pé e de forma estável simplesmente ajustando a aceleração A pelo ângulo de inclinação. Porque o valor de A é difícil de ajustar ao valor exato, que muitas vezes é maior que o valor apropriado. Assim o robô tende para outra direção, balançando para trás e para frente na posição vertical, com maior amplitude. Para estabilizar o retorno do robô à posição vertical o mais rápido possível, é necessário aumentar a força de amortecimento. Suponha que o controle de feedback negativo seja que a aceleração da roda seja proporcional ao ângulo de inclinação e a relação seja K1. O aumento da força de amortecimento é proporcional à velocidade da declinação, o fator de proporcionalidade é K2 e a direção é oposta. Ângulo de inclinação, velocidade angular K1, K2, o fator de proporcionalidade. Também é KP e KD no ajuste do algoritmo PD do equilíbrio vertical do robô descrito posteriormente.